Alô, manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje mais do que nunca fé nos conecta neste programa, né? Eu tenho o prazer de receber um padre, esse aqui não tinha vindo ainda, esse aqui tá novo, é novo. Tenho o prazer de receber o padre Carlos Possamay Della, ele que é padre da Catedral São José. Padre, que prazer receber, meu caríssimo, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, mano. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma alegria estar aqui contigo hoje, conversando com os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui contigo. Tá, vem cá, 28 anos, você é formado a padre, 3 anos só, novinho. Quer dizer, o chamado tá recente ainda, tá? Foi. Tá. Foi um chamado recente, mas foi um chamado tardio. Mas um tardio que você fala o quê? Quando você era jovem? Veio... Isso, com 17 anos que eu fui sentir esse chamado. Tá, é claro que é novo, né? Tá, não, mas eu gosto de saber o momento que você sente o chamado, porque é sempre interessante uma pergunta, né? Foi Deus que falou com você? Como é que foi essa mensagem? Então, minha família, né? Aquilo que nós estávamos conversando, né? Minha família também é de tradição católica, né? Meus pais são italianos. E aí, o que acontece? Frequentam a igreja todos os domingos. Cresci, né, nesse ambiente católico. E teve um determinado dia, quando eu tinha uns 10 anos, que meu pai me levou num encontro, que eles pertencem ao Movimento de Irmãos, lá no seminário que existia em Cocal, há muito tempo atrás. E o padre que estava lá olhou para mim e disse: "Tu quer ser padre?" O padre olhou para você. O padre que estava lá olhou para mim e disse: "Tu quer ser padre?" Eu não respondi, criança, né? Me escondi atrás do meu pai e fiquei quieto. Cheguei em casa, fui falar com a minha mãe. Ô mãe, tinha um doido lá, ó, querendo que eu fosse padre. Um velho doido lá. Porque eu nunca tive esse pensamento. Nunca tive essa ideia. Nem a família queria isso pra você? Não nunca me pressionaram, nem nada mais. Quando eu entrei no ensino médio, fui fazendo ensino médio e coisas normais de adolescentes, né? Namorar, isso e aquilo, enfim. Quando eu estava era trevas um pouquinho ou não? Um pouco, né? Pouquinho. Fazia uma bagunça. Todo adolescente faz, todo normal, tá? Adolescência é normal. Normal, tá. E quando eu tinha meus 17 anos, eu já estava me formando no ensino médio, cursava o técnico também, o técnico em cerâmica em Cocal. E parecia que faltava algo. Estudava no Maximiliano? Isso, me formei lá no Maximiliano. Então, parecia que faltava algo, né? Quando em 2011 trocou o padre, quem foi pra lá foi o padre Eloir, né? Acho que conheci todo mundo. Sim, gente boa demais. Sim. Pô, sangue bom. Ele chegou em Cocal e começou a revolucionar. Um padre jovem, ele chegou lá, um padre jovem, e chamar a juventude pra igreja. Não, dinâmico, né? Exato. Cheio de energia. Pô. Sim. E aí o que aconteceu? Meus amigos começaram a frequentar alguns. E aí eu frequentava, mas assim, naquela idade, nem meus pais não me levavam mais. Porque eu sempre criava resistência. Então até que um dia, de tanta insistência, eu cedi. Vou. Você deu aos amigos, é isso? Isso, aos amigos. Fui numa missa de cura e libertação numa quinta-feira. À tarde? Às 19h30. Eu fui na primeira, gostei. Imagina, uma missa mais dinâmica, uma missa diferente e tal. Gostei, fui na segunda. Quando eu fui na segunda missa, foi o padre Antônio Júnior que rezou essa missa. E eu comecei no choreiro. Começou a missa, eu comecei a chorar. E eu não sabia o porquê. Chorei a missa inteira, terminou a passagem do Santíssimo, né, na missa de cura e libertação. E então o padre Antônio Júnior disse uma palavra, disse: "Olha, tem um jovem aqui que tá chorando e tal, e tal, e tal." Aquilo me tocou, foi pra mim. Caraca, velho. O que aconteceu? Eu comecei a participar mais ativamente da igreja. Comecei no grupo de jovens, comecei a servir como acólito depois. E o que aconteceu? Como acólito? O que é isso, acólito? É o coroinha grandão. O coroinha, tá, beleza. É o coroinha grandão. E na primeira missa que eu fui servir com o padre Eloir, o que ele fez? Ele me fez um convite para preparar o altar ali onde o padre reza a missa, né? Só que eu não fazia isso. Ele assim: "Não, tu prepara." Naquela noite eu não dormi, porque eu me via, né, na minha vida preparando aquele altar. Eu tinha encontrado a minha vocação, aquilo que me preenchia. Eu falei pro padre Eloir, ele assim: "Por que não vai fazer experiência no seminário?" E eu fui. Vai testar, vai testar. Fiz um encontro, né? 3 encontros de finais de semana. Gostei. Se eu quero. E aí em 2012 eu entrei. Então o meu chamado foi assim: eu voltei para a igreja mais ativamente, que eu estava um pouco afastado por causa da adolescência. E no meu retorno teve um chamado. Como eu estava vivendo, mas vivia de qualquer forma, não me importava com muitas coisas, teve um chamado em questão, que foi assim: não, é isso aqui que vai te preencher o resto da vida. E foi. Então, a partir daquele dia, daquela noite em específico,
Primeira vez que eu servi como acólito, assim, não, é isso aqui que eu quero. Mas, padre, depois que você decide, né? Que na verdade acho que não é uma decisão sua, né? No fundo não é sua. Não. Né? Mas a sua vida, ela passa a pertencer a Deus e à igreja. Sim. Né? Quer dizer, você é o terceiro dono da sua vida, né? Tem duas pessoas aí dois seres, duas entidades, né? Como é que você vê isso? Como é que o padre enxerga isso? É com muita tranquilidade, né? Eu vejo com algo muito normal, assim. Tá. Porque eu realmente acredito naquilo que faço e aquilo que eu faço para Deus. Então, para mim não se torna um peso. Não é um fardo. Não. Tudo que eu faço, se hoje eu estou aqui em Criciúma, ok. Se amanhã eu preciso estar em outro lugar, eu vou tranquilo. Vambora. Porque aquilo que eu vivo, né? Por exemplo, o fato de estar aqui conversando contigo neste programa, para mim é tranquilo. Se eu precisar amanhã estar em outro local, em outra cidade, se for em nome de Deus, eu vou. Não tem problema Não nenhum. tenho. Quanto a isso, é muito tranquilo para mim. Então, se for por parte de Deus ou por pedido da igreja, como aconteceu, que eu fui para Brusque, fui trabalhar como formador 1 ano e meio, como padre jovem ainda. Depois que você se formou, depois tá bem recente. Sim, né? Ano passado, quando eu vim, voltei para Criciúma em agosto, eu estava lá em Brusque, trabalhando como formador do Seminário de Filosofia. Então eu estava lá porque a igreja me pediu e eu fui. Vambora. E agora o Dom Jacinto, né, nosso bispo, pediu para retornar e assumir a catedral. Vamos. É um padre jovem assumir a catedral? Vamos, se é da vontade de Deus. Mas não dá medo. Dá aquele friozinho na barriga, né? Não adianta dizer que não. Dá, né? Mas se eu faço aquilo por amor, e se eu faço aquilo porque eu acredito no que eu faço, Deus providencia o necessário. O resto vem. Como é que foi falar pra família que você ia ser padre? Eu imagino que você saiu da missa, estava chorando um monte. Sim, né? Mas ali foi um processo lento, né? Não foi uma descoberta. Não foi num passe de mágica, né? Tá. O que aconteceu? Meus pais perceberam que eu comecei a participar mais do grupo de jovens, né? Começou a participar do grupo de jovens e tal. Mas eles estavam felizes até Sim, então. nossa. Bacana. E assim, olha, eu vou fazer o estágio vocacional no seminário. Eles já ficaram meio assim, porque sabia o que o filho que tinha, né? Então, eles ficaram meio assim, tá, tudo bem. Fiz o primeiro, disse que eu gostei, fiz o segundo e o terceiro. Quando terminou o terceiro, cheguei em casa assim, olha, eu quero ir pro seminário, eu quero ser padre. A minha mãe já aceitou de prontidão. Meu pai ficou um pouco receoso. Por quê? Eu estava me formando no técnico de cerâmica, eu não me formei, eu abandonei, eu tranquei tudo. E claro que tinha um pouco de receio, né? Meus pais, por serem aqueles que educam de forma rígida, de forma correta, mas o que é certo, o que é errado é errado. Aí o que aconteceu? Pensavam que, será que não está fugindo de casa? Tá. Mas uma forma de fugir da gente, isso. Talvez. Mas como Deus sabe o que faz, ele providencia o necessário. Teve uma vez que o meu pai foi levar minha mãe no médico. Quando chegou no médico, ao lado dele estava o padre Antônio Júnior, que tinha me acolhido no seminário. Tá. E ali os dois conversaram e o padre disse pro pai: não te preocupa que teu filho sabe muito bem o que está fazendo. Sabe bem mesmo. Então ali, foi mais uma prova daquilo que realmente... E no seminário, você recebeu provações? Sim. Toda, a gente falava sobre isso. Elas vêm em forma do quê, padre? Depende, né? Tá. Hoje, antigamente, quando se pensava em ser padre ou se enviava um filho para ir pro seminário, é porque era a única forma que se tinha de alguém de ter um pouco mais de estudo. Estudar não é verdade? Um pouco mais, verdade. Uma pessoa mais instruída. Então, tinha um porquê. Claro, era a vocação? Era. Mas muitos iam para o seminário para estudar um pouco mais, ter uma vida um pouco melhor. Hoje em dia, não é tanto assim. Tanto que o padre continua sendo padre, enfim. Só que quantos que nós conversamos diariamente, ou nas missas, que sentam ali nos bancos, que são engenheiros, doutores, mestres, professores, coisa que a sociedade já oferece. Então, para estar no seminário, as provações são essas, né? Tu vai ser padre? Não, tu tem que ter a vocação específica para ser padre. Agora, quando você fala de conhecimento, padre, muito conhecimento não é garantia de um coração tranquilo, né? Eu tenho certeza que você se depara com isso todos os dias, né? Pessoas letradas, pessoas cultas, né? Que têm corações dilacerados e destruídos, porque não entendem a própria essência do que é viver. Né? Como é que você lida com isso sendo tão novo ainda, né? Porque, 28 anos é uma pessoa, você é um jovem, né? Por mais que você tenha experiência, né? Você tem a bênção de Deus, você é um jovem. Tudo é um aprendizado, né? A vida é um eterno aprendizado, até a morte, né? A gente morre aprendendo. Então, eu acho que tudo isso a gente vai com o tempo aprendendo também a lidar com essas situações.
Então, da pessoa mais simples à pessoa mais culta, todos nós temos nossas dificuldades, não importa quem seja. Então, a partir disso, como padre, eu tento ajudá-la às luzes do Espírito Santo, né? Iluminado por Deus. E é assim que a gente age. E como você falou, tem pessoas que chegam ali que são extremamente inteligentes, formadas, com diplomas, só que em certas situações não conseguem lidar. E aí a gente tem que ajudar, iluminar, dar uma bênção, mostrar um caminho diferente. Da mesma forma, quando aparece alguém num atendimento, padre, não tem mais sentido a minha vida. E ali naquela hora tu tem que dizer, não, tem sentido sim. Vamos falar de sentido na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele que é padre há 3 anos aqui, novinho, padre recém-formado, né? Padre da Catedral de São José, o padre Carlos Possamay dela, é rapidinho. Eu já volto aqui no Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas, os bons papos nos conectam. E hoje o que nos conecta é a vocação. A vocação católica, a vocação da fé. Eu tenho o prazer de receber ele, Padre Carlos, comigo aqui, Carlos Possamay dela, ele que é padre da Catedral São José, padre há 3 anos apenas. Padre, esse preconceito que habita a minha cabeça, e aí eu não falo isso de forma pejorativa, né, mas só pelo fato de você ser novo, Isso te persegue de alguma maneira ou não? Não é um claro problema. Que sempre tem aquelas pessoas que pensam, né? Meu Deus, o padre é novo. Meu Deus, o padre é novo, né? Então, às vezes querem medir o respeito, isso e aquilo. Não. Cada um adquire o seu respeito. Mas te testar, por exemplo? Não chega nesse nível. Não. Até porque se chegar, o negócio é diferente, né? Tá, vai. Mas, não precisa. Então, as pessoas acham que, assim, não é comum. Né? Tá. Por exemplo, quando eu cheguei em Criciúma em agosto do ano passado, eu fui conversar com algumas pessoas e aí, o Padre Carlos está vindo aqui. Qual é o pensamento? O Padre Carlos Vec, aquele senhorzinho, tá? 90, quase 90 anos. Tá. Quando eu chegava, todo mundo ficava surpreso. Tá. Porque, um padre novo. Então, as pessoas já têm essa figura na cabeça. Não, mas Padre Carlos, para mim, já tem 60 anos. Quando eu penso em Padre Carlos. Sim. O que é normal. Tá. Mas só que agora vem uma leva de padres que são padres novos, né? Que há já alguns anos aí que tem surgido vocações novas e que aí o clero renova os padres. Então, quando chega uma figura do padre que ainda é novo, algumas pessoas no início estranham, mas percebem que é vocação, então tudo se encaixa. O padre novo, ele tem uma fé diferente, Carlos? Não é uma fé diferente, mas é um ânimo, né? Tá. E aqui não é fazer comparações, né? Tá. Dizer que aqueles que já são mais de idade estão mais lentos ou falta ânimo, não é isso. Mas é o próprio da natureza biológica, né? Tá. Se comparar um homem de 50 anos com um homem de 20 anos, bota para trabalhar, claro, a experiência é diferente, né? O novo vai apanhar um pouco, mas vai ter vigor, vai ter ânimo para trabalhar. Tá. Então, da mesma forma também é no anúncio, né? No evangelho, no anúncio da Boa Nova. Quando tu é novo, tu tem todo o gás. Tá. Com o passar do tempo, a experiência vai te mostrando, te acalma que vai dar certo, mas tem que ser... Quando você fala da Boa Nova, a Boa Nova é o quê? Converter o mundo inteiro? Não é isso. Qual é a grande missão de um padre? Em primeiro lugar, ser o próprio Cristo, né? Tá. Viver e dar testemunho daquele que chamou para ser vocação, né? O Cristo. Depois, o anúncio não é um anúncio por conversão, é um convite. Tá. Se nós pegarmos o próprio evangelho, Jesus nunca obrigava as pessoas, você tem que se converter. Se você quiser me seguir, venha. Tá. Então, quando hoje eu vejo o meu ministério, aquilo que eu faço na minha vocação como padre, não é um desejo de eu vou converter todo mundo. Até porque senão eu vou me frustrar, né? Tá. Mas não é esse o desejo que eu tenho. Tenho um desejo de viver em primeiro lugar aquilo que é a proposta do evangelho e depois o convite àqueles que querem. Se querem, esse é o caminho. Mas então, existe alguma cobrança por parte da instituição, da igreja, do número de fiéis convertidos? Ou não tem esse controle? Olha aqui, padre, botou 1000 a mais na missa. Não tem isso. Não temos essa preocupação. A nossa preocupação é anunciar aquilo que é a verdade, né? Para nós que é a verdade, o Cristo, né? Anunciar a Boa Nova. Agora, claro, se a igreja está cheia, é reflexo de que o padre está fazendo um bom trabalho. Tá.
Se a igreja está vazia, há um questionamento a fazer. É o padre? Quais são os fatores? Mas isso aqui a igreja não vai ficar cobrando. Não, a igreja tem que encher mais. Não, nunca foi, nunca será assim. Nunca será? Não. Agora, pro padre, a igreja cheia faz bem pro ego. Sim, né? porque daí é fruto, né? É fruto de um bom trabalho. Por exemplo, quando eu falo bem pro ego, não é de forma ruim, mas é que, é bom, né? Não, é que tá se fazendo um bom trabalho. Assim, olha, aquilo que você fala, aquilo que você faz, é aquilo que dá esse testemunho, tem dado fruto. O quê? Olha, as pessoas estão vindo ouvir. Então isso é interessante e é importante para nós. Tá aí a prerrogativa que você tem, porque você tem para mim, um poder que você fala do que você quiser. O padre, ele tem esse poder, né? Ele pode emitir opinião sobre, teoricamente, qualquer coisa. Agora, esse poder, ele traz grandes responsabilidades. Exatamente. Também, você tem que cuidar muito com o que você fala e principalmente com o que você cala. Exato. O padre tem que ser diplomata. Um excelente diplomata. Por quê? Tu conversa com qualquer um. Independente da opinião, se é extremista A ou B. Você vai estar ali. Tens que conversar. Por isso que o correto é o padre nunca demonstrar opinião particular, mas sempre estar acima, junto com a instituição, porque daí você pode conversar e dialogar, né? Então daí fica tranquilo o diálogo. Agora, quando você defende só o seu ponto de vista e é ferrenho, aí vira guerra, né? Aí gera conflito. Padre, convida as pessoas então, a missa, domingo, todo domingo, cedinho? Temos na catedral todos os sábados às 17 horas, domingo às 8, às 10 horas. Que hora que você acorda domingo? 5 da manhã, 6? Não, domingo é mais tranquilo, né? Mais 6:30. Durante a semana é mais cedo, mas domingo mais 6:30, 7 horas. Aí tá bom, dá pra... Não, até porque além da catedral eu tenho mais 5 comunidades, né? Você atende domingo, né? Sim, não, só as missas domingo, né? Tá. Daí domingo... Tá, mas como é a tua rotina domingo? Você faz a missa aqui na catedral e depois? Varia muito. Vai tomar café? Claro. Imagina, né? Saco vazio não para em pé. É parte boa, né? Vai tomar café nas comunidades, né? Não, mas é sempre em casa, né? Eu tomo ali na minha casa e vou pra guerra. Não, achei que vou. Porque o pessoal recebe bem o padre, né? Sim. Se o padre não se cuidar, também ele vai pra 300 quilos, né? É verdade, pô. Todo mundo quer dar um café pro padre. Verdade. Uma xicrinha de café é um negócio, né? Tentador. Café com uma misturinha. Quem é que não quer receber o padre? Mas é verdade, né, cara? Verdade. É com carinho, né? Então, domingo, geralmente, né? As missas, né? Claro, quando surge algum velório, alguma coisa, né? Mais eventual, assim. Mas no domingo é o dia mais tranquilo, porque a gente já sabe o que vai ser. Serão as missas, né? Rezar as missas. Que na catedral tem 4 horários e depois as comunidades também tem mais 4. 4 horários na catedral? Às 8, às 10, às 17 e às 19. Você reza às 4? Não, eu tenho mais 3 padres comigo. Tá. Que aí me ajudam, né? Senão eu não dou conta. Daí é muita missa, né? Hoje, na paróquia da catedral, que é a catedral em mais 5 comunidades, semanalmente são 18 missas. São quantos padres? 4. 4 fazendo o rodízio. Isso. Aí eu sou aquele que organiza e os outros 3 me auxiliam. Mas eu posso escolher, tem aquele padre, padre, deixa eu rezar essa missa aqui. Sim, tudo a gente conversa um pouco, né? Eu me sinto melhor aqui. Às vezes na agenda, algum compromisso, né? Mas ele assim, nenhum momento, padre, eu prefiro isso. Não, bem tranquilo. Não é Só nada. pedem, às vezes, por compromissos fora, né? Eu tenho um passeio agendado, tenho uma reunião nesse horário. Tudo a gente dialoga e agenda. Padre, que prazer te conhecer. Um prazer, mano, estar aqui contigo. Obrigado, meu querido. Deus abençoe o teu trabalho, abençoe a rádio e todos aqueles que não estão nos ouvindo. Padre Carlos Possamay dela, ele que é padre da Catedral São José, para ali bater um papo com ele, que é gente boa, sangue bom da maior qualidade, hein? Olha, não esqueça de uma coisa, nesse programa, padre, somos todos humanos, né? Amém, isso aí. E temos todos fé, será ou não? O que você acha? Com certeza, né? Com certeza. Sempre temos como acreditar. Tá bom, então.